Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. O assunto é polinômios. Só lembrando que está sendo gravada a aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem interromper. Vamos iniciar aqui com a definição. Vou pegar aqui o pincel. Bom, dada a sequência de números complexos, A1, A2, A0, A1, A2, reticência a N, consideremos a função f de C em C, que no caso aqui são os complexos, né? Dos complexos nos complexos, tá? Dada por f de x igual a A0 mais A1x mais A2x2 mais reticência mais ANxN, tá? Essa é a nossa função considerada. A função f é denominada função polinomial ou simplesmente polinômio associado à sequência dada, tá? Associado a essa sequência aqui. A0, A1, A2, A3, por aí vai. Os números, esses números, A0, A1, A2, AN, são denominados coeficientes. E as parcelas, no caso já esses coeficientes com as potências de x, tá? São chamados termos do polinômio. Muito bem. Exemplo. Temos esse polinômio aqui, f de x igual a essa expressão aqui, polinomial. Nós temos que A0 é igual a 1, porque A0 é o termo independente. O termo independente é 1, ó. Tá aqui. E quem é A1? A1 é 2. A2 é 3. E A3 é menos 5. Tá aqui. Então, só entendendo os termos do polinômio. Nesse exemplo. Para o polinômio g de x, ou função polinomial, né, g de x, nós temos que A0 é igual a 1, que é aqui o termo independente, tá? A1, A2, A3, como eles não aparecem aí, esses termos correspondentes, são todos nulos, tá? E A7, aliás, e A4 é igual a 7. Tá aqui, o A4, A índice 4. Vamos para mais definições aqui. Mais uma definição. Dados o número complexo A e o polinômio f de x igual a, tá aqui, ó, essa expressão que a gente já vem falando, chama-se valor numérico de f em A, tá? A imagem de A por meio dessa função polinomial f. Daí é o seguinte, se você quiser determinar a imagem do número A, tá? A imagem de A, aí onde tem x você coloca o A. Feito isso, você vai obter essa expressão aqui. Só aumentar um pouquinho aqui. Você vai obter essa expressão, olha só. f de A, né? Você está querendo o valor de f de x em A, então onde tem x coloca A. Vamos continuar aqui. E tá aí, pessoal. Ó. A0 mais A1 vezes A, mais A2 vezes A ao quadrado, mais reticência AN vezes A elevado a N. Então, onde tem x, foi colocado o número, né? A constante A, nesse caso. Tá? Como exemplo, tá aí. Vamos calcular. Nesse polinômio apresentado aqui no exemplo, ó, f de x igual a 2 mais x quadrado mais 3x ao cubo, nós temos o quê? Que f de 2, onde tem x, coloca 2, né? E aí você vai obter essa expressão aqui, ó, cujo valor é 32. Se você quiser calcular f de menos 1, onde tem x, coloca menos 1, tá aí. E vai obter como resultado menos 1. No final das contas, deu menos 1, coincidentemente. Ou se quiser colocar o número complexo 1 mais i, aí onde tem x, você coloca 1 mais i, né?
desenvolve tudo, tá aqui o desenvolvimento. No final das contas, você chega em menos 3 mais 9i. Esse é o valor numérico do polinômio para x igual a 1 mais i. Então, muitas vezes, para simplificar a notação, escrevemos apenas, em vez de f de x, apenas f, tá? Para simbolizar um polinômio f na variável x. Neste caso, f é o mesmo que f de x, tá bom? É só questão de nomenclatura. Só por via de simplificação, tá? Alguns livros, quando vão se referir à função, dizem assim: considere a função f definida por f de x igual a não sei o que, não sei o que. Tá? Nesse caso aqui, ele confunde f com f de x. Tá? E isso é... Ele não está errado em confundir f com f de x. Tá? Desde que você informe antes. Né? É o que ele está fazendo. Em particular, se a é um número complexo e f é um polinômio tal que f de a igual a zero, dizemos que a é uma raiz ou um zero da função f, da função polinomial f. Por exemplo, os números menos 2 e menos 1, pessoal, são raízes desse polinômio aqui. Para saber, é só onde tem x colocar menos 2. E aí, fazendo as contas, vai obter zero no final. Se botar menos 1, vai obter o mesmo zero. Tá? Então, quando isso acontece, são raízes. Igualdade de polinômios, pessoal, olha só. Dizemos que um polinômio f é nulo. Não tem que falar isso aqui. Considerar que estabelecer o que são dois polinômios iguais e como se pode constatar a igualdade de dois polinômios examinando apenas seus coeficientes. Tá? Então, quando dois polinômios são iguais, a gente considera os coeficientes apenas. Então, bom, tem uma definição aqui para polinômio nulo. O polinômio f é nulo ou identicamente nulo quando f assume o valor numérico zero para todo x complexo. Em símbolo, está indicado assim, f igual a zero, né? se somente se f de x é o polinômio identicamente nulo, tá? Para todo x pertencente aos complexos. Teorema, um polinômio f é nulo se somente se todos os coeficientes de f forem nulos. Tá, pessoal? Toda vez que escutar o polinômio ele é nulo, então é porque todos os coeficientes são nulos, tá bom? Os coeficientes A0, A1, A2, reticência a n são nulos. Então tá aqui. F igual a zero, se somente se os coeficientes são todos nulos. Demonstração. Bom, para demonstrar, ele vai fazer a volta primeiro. Né? Ele vai considerar que todos os coeficientes são nulos e vai chegar que f é identicamente nula. Então, é imediato que A0 igual a 1 igual a A2, reticência igual a n igual a zero, vai acarretar nisso aqui. Isso é óbvio, né, pessoal? Se os coeficientes todos são nulos, então no lugar desses coeficientes distribuídos no polinômio, tá? Você vai colocar zero em todos eles, zero, tá? Feito isso, quando multiplicar, vai zerar toda a expressão algébrica, né? Polinomial. Vai dar zero, vai anular, né? Então, está provado a volta. Aqui, tá? Que f é o polinômio identicamente nulo. Se os coeficientes são, vai dar no mesmo caso. Né? Agora é o seguinte, considerar que f é nulo. Tá? Aqui, se f é nulo, então existem n mais 1 números complexos, α0, α1, αn, distintos 2 a 2, todos distintos entre si, tá? Que são raízes de f. E se eles são raízes de f, né, pessoal? Então, para ele ser raiz de f, você vai pegar o α0, apenas o α0, e onde tem x, vai colocar α0.
no polinômio inteiro e vai repetir todos os coeficientes, A0, A1, tal, reticência a N. Se α0 é raiz, quando substituído no lugar de x, vai zerar, vai dar tudo zero, tá bom? Depois pega o α1 e procede da mesma forma, zera. α2, reticência αn, tá? Na hora que substituir, vai zerar. Pronto, muito bem. Travou aqui, deixa só aparecer, tá bom? Muito bem. Assim, estamos diante de um sistema linear e homogêneo, tá? Do tipo n mais 1 por n mais 1, cujas incógnitas são A0, A1, A2, ou seja, as incógnitas nesse caso, pessoal, são os coeficientes, tá? São as incógnitas, já que foram substituídos as raízes, né? α0, α1 e por aí vai. Como o determinante deste tipo, aliás, deste sistema é esse aqui, ó. Olha só, esse é o determinante dele, tá bom? Você pega todas as... você vai pegar todos os coeficientes aqui, tá? Vai colocar na primeira linha. E aí nós temos que, no caso aqui são as raízes, né? Substituídas já. Todas substituídas, ó, tá aqui. Foi pego elas. Porque na hora que você colocou o α0, por exemplo, no lugar de x, ó, colocou o α0 no lugar de x, ó, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma equação nas incógnitas, que são os próprios coeficientes. Tá? Então, para achar os valores dessas incógnitas, a gente costuma trabalhar com as partes numéricas, né? No caso, os valores dos alfas substituídos, α0, o α1, o α2, e aí você retira esses valores numéricos todos e vai ter esse determinante, a matriz desse determinante aqui, tá bom? Bom, observemos que ele vai aumentando, pessoal, aqui, ó, olha só, nós temos essa aqui com esse do 1, aí α0 ao quadrado até αn, pegando todos os casos aqui, ó, olha só. Não nulo, aí aqui, peraí, como o determinante deste sistema é não nulo, por tratar-se do determinante de uma matriz de Van der Monde, e cujos elementos característicos são α0, α1, α2, reticência αn, todos distintos, o sistema tem uma única solução, que é a solução trivial. A solução trivial para esse sistema é essa daqui, ou seja, todos os coeficientes iguais a zero. Tá? Então, é só para mostrar que a gente chegou justamente nessa segunda parte aqui, ó, utilizando a matriz de Van der Monde, que A0 igual a 1 igual a 2, reticência igual a 0. Então, os coeficientes são todos nulos quando você pega um polinômio identicamente nulo, tá? Você vai pegar todas as raízes e vai gerar um sistema, tá? E aí está pegando apenas, considerando o fato de você pegar aquele determinante para ver se o sistema é possível e determinado, né? Então, é isso que a gente pegou aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Por enquanto é mais essa parte da gente entender as ideias iniciais, tá bom? Vamos mais uma definição. Dizemos que dois polinômios f e g são iguais ou idênticos quando assumem valores numéricos iguais para todo x complexo. Em símbolo, nós temos o seguinte. Bom, dois polinômios aqui no caso, nós temos f igual a g, pessoal. Se somente se as suas leis de formação, digamos assim, né, as expressões polinomiais propriamente dita, elas são iguais. Por isso aqui está f de x igual a g de x, para todo x complexo.
Então, é assim que define a igualdade de polinômios. E aí trabalha-se apenas com os coeficientes. Vamos analisar aqui um teorema baseado nessa ideia aí da igualdade. Dois polinômios f e g são iguais se e somente se os coeficientes de f e g forem ordenadamente iguais. Vamos entender esse ordenadamente. Em símbolo, está aí o polinômio f de x, tá? E aqui a forma simplificada, utilizando o somatório. Apenas pegou essa expressão e colocou na forma de somatório. Repare que o somatório é com i variando de 0 até n. E realmente é o que acontece, né? Porque o A0, pessoal, é como se fosse A0, tá? Vezes x elevado a 0, ó. Certo? O x elevado a 0. É por isso que coloca-se o i variando de 0 até n. Bom, e está aqui AI vezes x elevado a i. E o polinômio g de x, né, cuja nomenclatura é semelhante, é análogo. Só que em vez do coeficiente ser A, né, ser da forma A, é da forma B. E temos o seguinte, que a igualdade entre esses dois polinômios acontece se e somente se seus coeficientes ordenadamente são iguais. Tá? Para todo i pertencente, bom, e assumindo esses valores. Demonstração. Para todo x pertencente aos complexos, nós temos o quê? Temos que AI igual a BI, se somente se, aí pega esse BI, traz para o primeiro membro, fica AI menos BI, igual a 0. Bom, nós temos agora que AI menos BI, você multiplicando ambos os lados aqui, ó, por x elevado a i, nós vamos ter o quê? Que essa diferença aqui multiplicada por x elevado a i dá 0. Bom, isso acontece, pessoal, se e somente se, e agora vamos pegar mais um somatório, ó, e colocado na forma de somatório, né, igual a 0, e aí, desmembrando essa diferença, nós teremos dois somatórios, um envolvendo o AI, A índice I, e outro envolvendo o B índice I, tá certo? E o xi multiplicando ambos, né? Tá vendo uma distribuição aqui, ó. O xi aparece nos dois somatórios, tá? E o sinalzinho de menos separando os dois. Muito bem. Bom, então, passando esse somatório aqui, ó, para o segundo membro, que está negativo, vai positivo. Nós vamos ter justamente essa igualdade, ó, de polinômios, tá? Então, considerando a igualdade pelos coeficientes, chegamos na igualdade dos polinômios propriamente dito, das suas expressões, né, que os definem. A demonstração foi feita de uma vez só, por isso que utilizou esse símbolo, se somente se. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu pausar aqui. Beleza, Ingrid. Pessoal, operações, vamos analisar as operações com polinômios. Temos a adição. Dados dois polinômios. Bom, então vamos lá, pessoal. Com relação à adição. Dados dois polinômios, f e g, tá bom? Tá aqui ele, tá? Sua expressão, que o define. E aqui a forma simplificada, né? De ambos, do f e do g. Um da forma A índice I e o outro de coeficientes, né? Na verdade. Sequência de coeficientes. Série, digamos assim, né? De coeficientes. BI. Muito bem. Chama-se a soma de f com g, esse polinômio aqui, olha só. Tá aqui a soma, ó. F mais g de x igual, aqui é um sinalzinho de igual, não dá para ver. Bom, aí aqui como é feita essa soma, pessoal? Olha só. A soma é feita agrupando ordenadamente os coeficientes de ambos os polinômios, tá bom?
A0 mais B0, A1 mais B1, A2 mais B2, e assim por diante até a N mais Bn, tá bom? E aí, segue, né? Segue com as potências de x, ó, em ordem crescente também, tá bom? Bom, feito isso, repare que os índices aqui, ó, também estão em ordem, ó. O A em relação ao A e o B, ó. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Isso é interessante e importante porque vai permitir você colocar na forma de um único somatório, ó. Tá bom? Então, o AI mais BI com I variando de 0 até N. Tá bom? Esse é o somatório. Tá? Essa aqui é a sequência que vai multiplicar cada termo, né? Multiplicando por as potências de x. Tá bom? Exemplo. Vamos somar esses dois polinômios. Ó, tá? Para somar eles, né, pessoal? É só você... tá aqui, você pode até colocar um sobre o outro e juntar, né, os termos independentes, depois os termos de x elevado a 1, x elevado a 1, só que no segundo polinômio não tem, ó, tem x elevado a 2, então você sabe que esse 3 vai somar com 0, tá bom, pessoal? É assim, tá aqui, ó, 3 soma com 0, 4 soma com 5, porque são os termos independentes, como eu mostrei. 1 soma com 3, tá aqui, tá? 0 soma com 0 no polinômio, aliás, no termo de grau 3. Por que isso, Edmar? Porque o termo de grau 3 não aparece lá nos polinômios. Apareceu aqui, só para deixar claro. Em outras palavras, quando você for somar dois polinômios, você tem que levar em conta, ou outra operação que vai vir pela frente, você leva em consideração, pessoal, a sequenciazinha crescente, normalmente, das potências de x, tá certo? Mesmo que essas potências não apareçam. Então, às vezes é interessante para a pessoa, até, inclusive para a gente não se atrapalhar, né? Mas à medida que for você vai praticando, você nem precisa também levar em consideração. Bom, feito isso, né? Aí só é efetuar a soma, né? 4 mais 5 dá 9. E assim por diante, né, pessoal? Na soma dos coeficientes dos termos de potências de x. Tá aí, ó. Pronto. Tá somado os dois polinômios. Beleza? Tem um teorema aqui que vai dizer o seguinte, que a operação de adição define em P, P é o conjunto dos polinômios de coeficientes complexos, tá bom, pessoal? P é um conjunto, é o conjunto de todos os polinômios de coeficientes complexos. Define uma estrutura de grupo comutativo, né, em relação à adição, tá bom? Grupo, pessoal, é um conjunto especial no qual está definido, chama de grupo, né? Isso lá em outra disciplina, né, de introdução à álgebra, aí chama de grupo, esse conjunto especial no qual está definidas 4 operações, 4 propriedades, digamos assim. A propriedade associativa em relação à adição, tudo em relação à adição. Associativa, a propriedade comutativa, existência do elemento neutro aditivo em relação à adição e existência do inverso aditivo, tá bom? Todo conjunto que verifica essas 4 propriedades em relação à adição, ele ganha um nome especial, de grupo comutativo, uma estrutura algébrica de grupo comutativo. Muito bem. O que leva nesse caso, o que a gente vai levar em consideração são as propriedades, tá bom? Precisa adentrar nessa nomenclatura de grupo de nada. Muito bem. Tá aqui a demonstração, pessoal. Para demonstrar, eu vou até, né, que só para a gente não gastar tanto tempo desnecessário, tá? A menos que vocês queiram que eu detalhe, mas não sendo, olha só como é que funciona aqui a coisa. Você vai pegar 3 polinômios, f, g e h, tá bom? E aí, a associatividade diz o seguinte, que você
você tem aqui dois deles, né, entre parênteses, tá? E o outro fora do parênteses. Você vai mostrar que a propriedade associativa vale é você andar com esses parênteses, tá? Esses parênteses irão sair do F mais G e ir para do G mais H e ir para o F mais G, ó. Certo? Vai vir para o F mais G, ó. E o H vai ficar fora. Antes era o F que estava fora, a F. Agora é o H. E a demonstração está aqui. Para demonstrar, ele considera o que a gente já vem considerando sempre, tá bom? Até aqui. Os polinômios, tá? E aí ele coloca, o livro que gosta de trabalhar os autores da forma simplificada, com somatório, né? Os 3 polinômios. E aí faz as operações. E essas operações, vale deixar claro, envolvem os coeficientes, tá? Nós temos aqui, ó, DI. Quem é DI? DI é o resultado, né, dessa soma com essa associatividade entre os polinômios, tá bom? Entre os coeficientes dos 3 polinômios, na verdade. Aí ele vai chegar, né, vai andar com parênteses. Por que ele vai poder andar com esses parênteses, hein? Por conta dos coeficientes aqui, ó, tá? Por conta desses coeficientes que são números reais aqui, tá? Podem até ser números complexos também, se quiser, tá bom? Então, basta andar. Que nesses conjuntos, no conjunto dos reais e também no dos complexos, né, é fechada para a associatividade. Essa propriedade associativa vale, né? Então, você trabalha separadamente os coeficientes e isso vai servir para os polinômios propriamente ditos. Pronto, daí fecha a questão da associatividade. Essas observações se usa também para mostrar a propriedade comutativa, tá? F mais G igual a G mais F, tá bom? Considera-se também, tá? E aí chega-se no resultado trabalhando só com os coeficientes, todos os coeficientes. Como aqui está AI mais BI, tá, pessoal? E o I está aqui, ó. Para todo o I variando nesse conjunto de números de 0 a N. Então, nesse caso, já vai valer para todos os coeficientes, por conta desse I, tá certo? E aí, como os coeficientes, né, você vai poder comutar normalmente, vai chegar no final das contas que os polinômios também irão comutar, tá certo? Essa é a propriedade comutativa. Tem também a do elemento neutro, tá? Pega um elemento E, pertencente ao conjunto dos polinômios, tá? Ao que F mais esse elemento E vai dar o próprio F, tá? Existência do elemento neutro. Esse é índice A. Por que esse A aqui no índice, pessoal? Porque é o elemento neutro aditivo, tá bom? Neutro aditivo. Aí fazendo, bom, aqui ele vai considerar, né, ó, também na forma de somatório. E aí F mais o elemento neutro aditivo vai dar igual a F, tá? O próprio polinômio. E para isso ele vai trabalhar com quem? Com os coeficientes, ó. Bom? Para isso acontecer, pessoal, os coeficientes desse polinômio neutro aqui, digamos assim, né? Os coeficientes deles são da forma alfa-i. Só que para isso acontecer, para que você pegar um coeficiente AI e somar com alfa-i e dar igual ao próprio AI, esse alfa-i só pode ser zero. Todos os alfa-i's só podem ser zero, tá certo? Todos eles só podem ser zero. Isso para o i variando também no conjunto de 0 até n, tá bom? Só assim se pode ter esse polinômio neutro como sendo elemento neutro para a adição de polinômios, tá? Então, ele
No caso é o polinômio nulo, né? Estou chamando de polinômio neutro, no caso, porque é o elemento neutro aditivo. Tá? Soma com ele, vai dar o próprio polinômio. E tem aqui temos também o elemento inverso aditivo. Você pega um polinômio, né? Ou função polinomial, pertencente ao conjunto de todos os polinômios. Nós vamos ter também que existe nesse mesmo conjunto o polinômio f', tá? Tal que f mais f' vai dar igual ao elemento neutro de polinômios, o polinômio nulo, tá bom? Não, esse é o inverso aditivo. Você soma um polinômio com o seu inverso, vai dar o elemento neutro, que é o polinômio nulo. E aqui ele apresenta também na forma dos coeficientes, ó, pessoal. Trabalha sempre com os coeficientes, tá certo? Tá aí. Muito bem. Ó, esse A', a linha I, ele é igual a menos AI, tá? Só para deixar claro que esse AI' é o próprio, aliás, ele é justamente o inverso aditivo do que se está querendo somar, tá bom? Para obter o elemento neutro. Muito bem, então é isso. Então esse é f' de x, tá aí, ó, é o inverso aditivo de f. Ou melhor, é o polinômio que somado com f dá o polinômio nulo. Ver se tem mais alguma coisa aqui. A subtração. Aqui define-se também a subtração. É de forma semelhante da adição, tá bom, pessoal? Repare que os índices é 0, 0 para A e B, 1, 1 para a diferença de A1, B1, tá bom? Entre A1 e B1 tem um sinal de menos, né, a diferença. Isso também, se você quiser, você pode botar na forma de somatório, tá? Aqui está só definindo isso, porque segue as análises de forma análoga à da soma, da adição. Para multiplicação, tem aqui a definição, olha só. Nós vamos ver um processo bem bacana aqui para multiplicar dois polinômios, tá bom? Dados esses dois polinômios, tá certo? Os mesmos que a gente vem trabalhando, é bastante monótono, tá bom, pessoal? Aqui o estudo de polinômios é bastante monótono para muitas coisas, porque você está repetindo, tá? As nomenclaturas. Chama-se produto FG, F vezes G, esse polinômio aqui, ó, FG de x, dado por isso aqui, ó, olha só. Ó, o produto dos coeficientes e também soma de produtos, ó. Multiplicando sempre pelas potências de x, ó, por termos que são potências de x, tá? Aí, produtos de coeficientes ou soma de produtos, tá? Notemos que o produto FG é um polinômio H. Esses produtos e somas de produtos, pessoal, para não ficar uma coisa, né, assim, muita expressão demais, eles resumem como sendo C0, C1, C2 e por aí vai, tá bom? Bom, só observando aqui, pessoal, que nós temos aqui uma coisa interessante. Quando se multiplica os polinômios, ó, olha o que é que acontece, viu? Com o termo de maior grau, ó. Aliás, com o termo de maior expoente, né? Esqueça a palavra grau, tá? Por enquanto. Com o termo de maior expoente, ó. O expoente será a soma. Será a soma dos expoentes, né, dos maiores expoentes das potências, né, dos termos que envolvem as maiores potências de x. Tá? Então, multiplicou, ó. No final das contas vai aparecer isso aqui, essa soma. Tá certo? Então, ele vai ter justamente o expoente será dado pela soma dos maiores expoentes dos termos, cujo coeficiente CK pode ser assim obtido. Então, tá aí. Notemos ainda que f vezes g pode ser obtido multiplicando-se cada termo
de f por cada termo de g, tá bom? Segundo essa regra aqui, ó. Tá aí a regra. Multiplica AI xi vezes BJ xj. Bom, a gente sabe que para multiplicar faz isso, né, pessoal? E a regra que tem que se levar em consideração é essa aqui, que eu vou deixar claro aqui, o que o livro está apresentando. Essa regra aqui, pessoal. Na hora que se multiplica essas duas, aqui tudo bem. AI vezes BJ, tá aqui. AI, BJ. Muito bem. O detalhe é aqui, ó, nos expoentes das potências de x. Xi vezes xj vai dar, só complementando o que eu já comecei a falar, né? Vai dar x elevado a i mais j. Beleza? Então, só para deixar claro isso aqui, que esse termo é o que a gente vai levar mais em consideração. Vamos para o exemplo, né? Aqui, ó. Pegar os polínômios f, g, e aí multiplica-se. Você vai multiplicar, multiplica isso na tora, é assim, tipo assim, cada elemento do primeiro por todo mundo do segundo, justamente, é assim mesmo. Aí, tá aí o resultado, depois vai para o segundo, multiplica por todos os outros, é desse jeito, tá? Bastante complicado mesmo. Complicado não, né? Bastante trabalhoso, né? Aí se obtém o resultado, tá? Mas tem uma maneira mais prática aqui para fazer esse mesmo cálculo, só que de uma maneira prática. Qual é? É dessa maneira aqui, pessoal. Olha só. Tá aqui os dois polinômios, tá bom? Tá claro até aqui, pessoal? Já vamos finalizar. Temos mais 10 minutos de aula. Mais alguma dúvida? Vamos fazer essa mesma conta com esses dois polinômios aqui, tá bom? Olha só. Tá aqui os dois polinômios. Estou limpando aqui. Esse polinômio e esse outro aqui vão ser colocados um sobre o outro, tá? Tá aí, ó. 4 mais 5x mais 6x quadrado. E tá aqui o outro embaixo. Bom? Um sobre o outro. Termo após termo. Bom, não necessariamente termo após termo, né? Porque aqui nós temos o x quadrado e aqui nós temos x elevado a 1, né, pessoal? Então, bom, mas coloca um sobre o outro. E aí a conta é feita da seguinte maneira, olha só. Você vai pegar, primeiramente, esse primeiro termo e todo ele, viu? Incluindo o x e o coeficiente de x. E vai multiplicar pelo polinômio de cima todinho. Vamos lá. X vezes 4, 4x. O mesmo x vezes 5x, né? X vezes 5x, 5x ao quadrado. X, o mesmo. X vezes 6x quadrado, 6x ao cubo. Opa, fechamos o primeiro termo. Vamos para o segundo. Não é esse não. É esse aqui. Vamos para o segundo. 2x ao quadrado, pessoal, vamos multiplicar pelo polinômio inteiro de cima, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção, tá? 2x ao quadrado vezes 4 vai dar 8x ao quadrado, tá aqui, ó. Repare que vai ficando tudo um abaixo do outro, ó. É bacana isso, vai ficando abaixo do outro, em linha, tá bom? Por isso que é interessante. Tá aí, 8x quadrado. Agora, o mesmo 2x ao quadrado, agora vezes quem? Vezes 5x, vai dar 10x ao cubo. Tá aqui, ó, 10x ao cubo. E ele, de novo, vezes agora quem? 6x quadrado, que no caso vai dar 12x à quarta. Tá aqui, ó, 12x à quarta. Certo? Muito bem, vamos para o último, ó. 3x ao cubo vezes 4 vai dar 12x ao cubo, tá aqui. Repare, olha o detalhe, está um abaixo do outro. Viu? Vou dizer por quê. 3x ao cubo vezes 5x vai dar 15x à quarta. Tá aqui. 3x ao cubo vezes 6x quadrado vai dar 18x à quinta. Tá aqui, ó. 18x à quinta mesmo. Por quê? Qual a grande sacada aqui? A grande sacada, pessoal, é que
Os termos com as mesmas potências de x, e mesmo expoente, né, mesmas potências de x, eles vão ficar um abaixo do outro. Ó. Repare, os termos em que aparece x quadrado, os termos em x ao cubo, os termos em x à quarta, os termos em x à quinta e assim por diante, né? Para um x à quinta. E também esse termo aqui, ó, em x elevado a 1. Claro que eu não tinha dito, né? E agora você soma, ó, como é prático, ó. 4x não tem ninguém embaixo dele, só abaixa ele. Aí aqui 5 com 8, 13. Sempre repete as potências de x, né? Lógico, somos só os coeficientes. Aqui 6 com 10 com 12, 28, x ao cubo. 12 com 15, 27, x à quarta. E aqui só tinha ele, então abaixa 18, x à quinta. Pronto. Esse é o resultado da multiplicação de f vezes g. Repare, começa no 4 e termina no 18. A mesma coisa que aparece aqui. Começa no 4 e termina no 18. Certo? Observe o trabalho, a trabalheira que é fazer isso daqui, pessoal. Mas olha a praticidade disso aqui. Tá? Alguma dúvida, pessoal, desse dispositivo prático aqui? Sim ou não? Não. Pronto, beleza. Vamos aqui, vamos finalizar nossa aula com esse dispositivo prático 2. Colocando numa tabela os coeficientes, a ideia é o seguinte, vamos pegar os coeficientes da G e colocar aqui, ó, 4, 5 e 6. Esquece os x, tá bom? E os coeficientes da F, só um detalhe. Esse 4 é termo independente, tá bom, pessoal? É termo independente do polinômio G. No polinômio x não aparece termo independente, ó, repare. Aliás, no polinômio f não aparece termo independente, você tem que botar, viu ele? Quando não aparece é porque é zero, tá certo? Então, no caso, você tem que somar com ele, tem que considerar ele, digamos assim, tá? É zero. Então, tá aqui, ó, ele apareceu, certo? Bom, feito isso, vai ser feita a seguinte conta, ó. Vamos lá. Vamos primeiro para esse zero aqui. Esse zero vai multiplicar todos os coeficientes do polinômio g. Então, vamos lá. 0 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vai dar tudo zero, né, pessoal? Tá aqui. Vai formar essa primeira linha. Agora, vamos pegar o próximo coeficiente da f. Vai multiplicar por 4, 5 e 6, que vai obter 4, 5 e 6 também. Tá certo? E agora para o 2, do mesmo jeito. 2 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vai obter o quê? 8, 10 e 12. E depois para o 3. 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vai dar o quê? 12, 15 e 18. Feito isso, nós fazemos o que agora? Bom, feito isso, pessoal, nós vamos ter que o termo independente do polinômio produto resultante será obtido por essa primeira diagonal de cima, ou seja, zero. Então nem precisa colocar, né? Tá aqui, ó, o termo independente é zero. E agora vamos para a próxima diagonal. A próxima diagonal vai aparecer, vai cortar quem? Vai cortar o 4 e o 0. Então 4 mais 0, 4. Tá aqui. Ah, detalhe, viu? Esse aqui, esse 0 é termo independente, tá bom? Então, aqui é o C0. A partir de C1, pessoal, você vai começar a aparecer as potências crescentes de x, tá bom? No 4 aqui, 4x, tá aqui, ó, 4x, tá bom? Depois x quadrado, x cubo, por aí vai. Aí aqui, ó, 8 mais 5 mais 0, 13, tá aqui o 13, ó. Depois 12 mais 10 mais 6, dá quanto? 28. Aí depois 15 mais 12, 27. E por último 18, tá? E as potências crescentes. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida? Qual vocês acharam mais prático? O primeiro ou o segundo dispositivo para multiplicação? É verdade. Eu não gostei desse segundo aqui, não. Não gostei, não.
Para ser sincero, eu achei mais prático esse também. Muito melhor, que você já vai vendo todos os termos, tudo junto, né? Não tem essa dificuldade. E ainda tem que, e nesse segundo, tu tem que acrescentar um zero aqui, que não, quando não aparece. E nesse primeiro não, faz tudo direto, tá? Pessoal, então, vamos ficar por aqui, nossa aula de hoje, porque falta um minuto, inclusive, para acabar. Pessoal, por quê? Porque no mais vai ter o quê? Vai ter as propriedades do produto, associatividade, comutatividade, existência de elemento neutro e propriedade distributiva, tá bom? E uma coisa muito importante, não dá para trabalhar na aula de hoje, que é o grau do polinômio, tá? A questão do grau do polinômio não dá para trabalhar hoje, mas fica o material aqui para vocês verem e podendo a gente trabalhar na outra aula, tá bom? Então, vamos parar por aqui e dar sequência em outra aula. Pois é, valeu.